Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, Sincero Santos, tudo junto. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde faço uma live semanal com o resumo da Semana do Santos e também tiro as suas dúvidas. Bom, gente, o tema de hoje é que o Rueda apareceu. Finalmente, o oportunista Rueda apareceu em um momento de situação delicada do Santos, porque geralmente ele aparece quando o time ganha. Como eu estou falando aqui, ele deu uma entrevista à TV Tribuna e eu trouxe algumas coisas importantes que ele falou, a minha opinião sobre o que ele falou. Vamos então aos pontos importantes que ele falou nessa entrevista para o jornal Tribuna. Já começo com Marcos Leonardo. Primeiro ele fala que o Marcos Leonardo, a intenção dele é segurar até o fim do ano. Ele fala até de uma possível venda, só que com o jogador saindo em dezembro. Ele diz que pela situação que o time se encontra hoje, precisa dele. Ele também fala que ele não fez promessa nenhuma para o jogador, que ele só falou que se aparecesse uma proposta que agradasse ele, poderia vendê-lo. Nossa, Rueda, que estranho. Então você virou para o jogador e falou assim: ó, se aparecer uma proposta boa, você vai embora. Bom, enfim, querendo ou não, eu não duvido do Rueda ter feito realmente a promessa e realmente não ter cumprido essa promessa com o jogador. Eu acho que o Marcos Leonardo não teria a atitude que ele teve à toa. Em relação à proposta que ele recebeu da Roma de 12 milhões de euros, mais 6 milhões por metas alcançadas, ele diz que tem algumas metas praticamente impossíveis. Ele diz que o Marcos Leonardo teria que ser convocado para a seleção principal e também tem uma questão de números atingidos pelo time da Roma. E ele acredita que existe a possibilidade da Roma comprar ele e depois emprestar ele. Então, por isso, ele achou que eram metas impossíveis e por isso recusou essa proposta da Roma e segurou o Marcos Leonardo. Bom, na situação Marcos Leonardo, eu tenho certeza que ele fez alguma promessa para o jogador, porque ele não agiria da forma que agiu, errada, vamos deixar claro, à toa. Ele falou também sobre o David Washington, ele falou que a proposta que fez o Santos aceitar era 17 milhões de euros, foi discutido 15 milhões de euros, depois subiu para 16 e no final ele aceitou 17 milhões de euros diretamente, mais 3 milhões de euros por metas alcançadas. Por isso que ele disse que não poderia recusar essa proposta do David Washington, e eu vou bater na tecla o que eu falo sobre essa venda do David Washington. O David Washington queria ficar. Eu acho que é um desperdício o Santos já ter vendido ele. Eu acho que ele deveria ter ficado, que ele poderia valer mais no futuro. O Santos, com um bom time, brigando por Libertadores, brigando nas competições, eu acho que ele poderia valer bem mais do que o Chelsea pagou por ele. Depois ele falou sobre o funding, que é onde o Santos recorre para alguns empréstimos para pagar contas, que o Santos deve hoje 50 milhões para esse funding. Ele fala que o Santos deve 50 milhões para o banco e não para empresários, e disse que vai entregar essa dívida apenas devendo 20 milhões. A promessa dele era que era zero, né? Enfim, não cumpriu mais uma promessa e deixa mais uma dívida para o Santos. Normal da gestão Rueda não cumprir as promessas. Depois vem o caso de reforços. Ele disse que o Santos está no mercado atrás de reforços, não citou nomes, como sempre ele fez. Ele nunca cita nomes até assinar o contrato. Ele sempre teve essa questão dele de deixar em sigilo os reforços até assinar contrato. Mas, querendo ou não, o Santos precisa de reforços e tomara que ele consiga trazer. Porque o Santos hoje precisa de um goleiro reserva, já que o Arzu fala que não confia nos garotos da base. Precisa de um lateral direito, precisa de mais um meia ali junto com o Lucas Lima e para mim precisa de um ponta direita, pelo menos mais 4. E que pelo menos um desses nomes seja bombástico, que atraia holofote e mídia, que é uma contratação que se paga com tanto número de sócios que o Santos pode ganhar com essa contratação, como o Santos também pode ganhar com venda de produtos com o nome de um jogador bombástico. Uma coisa que eu sempre defendi aqui no canal. Sobre Neymar, que foi vendido ao Al Hilal.
O valor vai ser dividido entre Santos e o token. Então, quem comprou uma porcentagem de token em relação ao Neymar vai levar uma grana também. Então, o Santos não vai ficar com o dinheiro todo em relação a essa porcentagem que o Santos ganha da venda do Neymar do Paris Saint-Germain para o Al Hilal da Arábia Saudita. Ele também falou sobre o CT da base e o CT Rei Pelé, lembrando que o Santos tinha um problema com o governo federal em relação ao CT Rei Pelé. Ele disse que está bastante difícil a negociação, mas ainda pretende fazer a compra do CT Rei Pelé e também o CT da base, que era uma das promessas de campanha dele, só que ele disse que foi muito difícil achar um terreno. A real, eu acho que ele achou uma desculpa para não ter cumprido essa promessa da base ter um CT próprio e o CT Rei Pelé ser apenas do profissional. Então, é uma promessa de campanha que não foi cumprida também pelo Rueda. Depois, ele falou sobre reeleição e falou sobre indicar alguém. Ele falou que enquanto as chapas não estiverem registradas, ele não vai mostrar quem ele vai indicar, quem ele vai apoiar. Isso vindo do Rueda me faz ter um pé atrás. Porque, gente, eu fiz um vídeo aqui que ele arquiteta assim uma reeleição nos bastidores. Só que tem que acontecer a reação do time, mais um dos fatores que eu falei no vídeo. Ele tem 5 cartas na manga. Uma delas já tá para acontecer. E já chego sobre o assunto. Beleza? Mas assim, ele pode até negar, mas eu tenho certeza que se o time reagir e acontecer uma ou duas coisas que eu falei no vídeo sobre essa possível reeleição, tenho certeza que ele vai sair como candidato. Bom, como eu falei, uma das possibilidades que poderia fazer ele como candidato era quitar a dívida da Doin, e nessa entrevista ele falou que pagou já a última parcela. Quem diria, o Santos gastou 384,7 milhões pelo Damião. Pelo menos ele quitou uma dívida que estava nas 10 primeiras promessas dessa gestão. E ele conseguiu pelo menos quitar essa dívida. Finalmente, depois de quase 10 anos, o Santos quita essa dívida com a Doin Sports. Então, se realmente for comprovado, porque isso veio numa entrevista dele para a Tribuna, essa frase que ele pagou a última parcela, pelo menos é uma coisa que ele fez certo, que era quitar essa dívida que vem incomodando o Santos e os santistas há 10 anos. Isso eu não posso negar que ele fez correto. Só que é uma das armas que ele pode usar em uma possível reeleição. E por fim, ele falou sobre o atual momento do time, falou que está confiante, acredita que o time vai sair dessa situação, ainda mais com a chegada desses reforços. Olha, ele não iria exibir falando que está com medo. Ele não iria falar isso em uma entrevista que está com medo de um possível rebaixamento. Um cara que há um mês atrás falava de Libertadores não vai chegar falando de medo de rebaixamento. Mas enfim, é isso que ele falou na entrevista de importante, a minha opinião. Eu sei que vindo do Rueda tudo é suspeito, tudo é duvidoso, mas vamos torcer que pelo menos o time reaja e vamos torcer que pelo menos quando vender o Marcos Leonardo seja um valor justo. E em relação às dívidas, são promessas não cumpridas, em relação aos CTs da base e do profissional, também promessas não cumpridas, coisa normal dessa gestão. Tomara que o sócio em dezembro escolha alguém que vale a pena, alguém que tire o Santos da lama, onde essa atual gestão e as anteriores deixaram o Santos, infelizmente. Tá bom? Bom, gente, o vídeo é esse aí. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.